Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast da Paz Lagoa. Esse podcast é sempre usado para edificar as pessoas, formação cristã, principalmente através do conteúdo bíblico, teológico e principalmente pela experiência de vida das pessoas no seu relacionamento com Deus. E hoje a gente vai ter uma história de duas pessoas muito abençoadas, uma história de milagre, uma história de agir de Deus, sobrenatural de Deus. E hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui no nosso podcast Solange e Isabel. Bem-vindas ao podcast da Paz Lagoa. Obrigada. Vocês podem começar se apresentando, gente. Fique à vontade aí. Pois sim. Eu me chamo Solange Sodré, e estou aqui para honrar mais uma vez o nome do Senhor através desse bate-papo aqui com o nosso pastor Carlinhos. Amém. Eu sou Isabel Kyrie, sou apaixonada por Jesus e eu amei saber que nós vamos falar sobre milagre, cura. E então, estou aqui aberta para as perguntas a respeito desse tema e o que o Espírito Santo quiser. Vamos conversar um pouquinho assim, começar vocês falando um pouquinho sobre como vocês se relacionam na vida de vocês com essa palavra cura, libertação, milagre. Fala um pouquinho assim, quando vocês, se eu perguntasse assim, como é que você explicaria através da sua vida o milagre, a cura, a libertação? Fala um pouquinho sobre isso assim. Só fala, depois Bel fala, como vocês acharem melhor. A cura para mim e o milagre, a própria Bíblia diz que acompanharão os que creem. E eu considero a minha casa como uma casa de milagre. Amém. A minha vida como constantemente o Senhor tem feito milagres, não só milagres de cura interior, como romper acadêmico, meu marido, não é? Então, assim, eu considero algo cotidiano, né, daqueles que creem no Senhor. E quando ele diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, ela vem acompanhada dessa promessa. E é uma promessa que ela pode acontecer ou não, mas ela acontece. Às vezes demora um pouquinho, não é? Mas ela não está escondida, não está encolhida. Ela acontece. Então, eu creio, né? Eu sou realmente uma prova disso. A minha casa é uma prova disso. Amém. Também creio em milagre. Há 28 anos eu estou com o Senhor e a minha própria experiência de conversão foi um milagre. E tive muitas experiências com o Senhor após a conversão e já entrei num processo não só de cura, libertação, mas também para trabalhar nessa área. E alguns anos atrás eu tive um câncer seríssimo, inclusive trouxe aqui todos os diagnósticos, PET scan, tudo, que eu sou um milagre, não é? Muitas pessoas achavam que eu não ia viver nem 3 meses e há 11 anos eu já estou em remissão, fazendo tudo. E eu digo que o maior milagre não foi nem ter vencido o câncer, que eu tinha mais de 60% de tumor no corpo, linfoma. Eu tenho aqui também o diagnóstico. Mas o maior milagre mesmo foi o processo de conversão, a cura da alma, das feridas, a paternidade de Deus sobre a minha vida, toda a minha vida estruturada na rocha, toda a confiança nele, que eu deposito nele porque ele realmente é o nosso bom pastor e eu amo Jesus. Nessa perspectiva, eu sou bem calvinista, assim, né? Tipo, eu acredito que Deus, ele toma a iniciativa para nos salvar, né? Ele que toma a total iniciativa. Não foi eu que cheguei nele, ele que chegou em mim, né? Então, eu vejo o milagre da salvação como uma dádiva de Deus, uma graça de Deus, né? E é o maior milagre mesmo porque leva as pessoas para o céu, muda a perspectiva de vida das pessoas. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, como é para vocês, às vezes, tá orando por pessoas, as pessoas querem um milagre, mas às vezes as pessoas não querem se converter, né? Elas querem um milagre, né? Então fala um pouquinho sobre isso, como é vocês lidarem com isso, assim. Ao mesmo tempo eu acredito que a gente tem que orar por cura mesmo, porque eu acho que quem salva, quem convence, quem faz, Jesus curou pessoas, eu não acredito que todo mundo que curou foi salvo, né? Na Bíblia a gente vê muito esse... Como os leprosos, né?
Então, eu vejo muito isso, assim. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão desse milagre maior. A gente poderia dizer assim, né? O milagre maior, né? Milagre é milagre, pronto, né? Eu gostei muito desse seu comentário, de Deus tomar iniciativas sobre nós. Então, tudo aquilo que a gente dá o retorno é uma resposta a Deus. Hoje, com a maturidade, né, do cristão, você vai andando com ele, então você vai percebendo que quando ele fala e você responde, mas desde o início, quando você não ouve nada, ele fala e você não consegue captar que é a voz dele, incondicionalmente você já responde a ele. É uma resposta. Um convite é um cursilho. Você, eu vou. Você chega lá até obrigado. Mas isso involuntariamente já é uma resposta de Deus, não é? E quanto essa parte de orar por uma pessoa e orar pelo milagre, eu tenho duas direções. Primeiro, se a pessoa é de um nível, né, do meu conhecimento, eu sei que essa pessoa é cristã, então eu vou orar por cura, né, deixando o entendimento de que Deus cura se Ele quiser, não é no meu tempo, não é como eu quero, não é da forma que eu anseio, não é? Às vezes, em cima da cura, Ele quer também trazer um propósito, então eu tento mostrar isso a essa pessoa. E se a pessoa não for uma pessoa que eu conheça e eu saiba que ela é cristã, eu vou orar pela conversão. Chego para ela e apresento. Eu digo, olha, antes de ser curada, é mais importante que você seja salva. Até em experiências mesmo de orar em hospitais, por pessoas que me convidavam a orar, várias pessoas, eu apresentei Jesus e ela, no meio ali do leito de morte, ela aceitou Jesus. Eu tenho muitas pessoas que aceitaram Jesus no leito do hospital, mas não receberam a cura. Porém, quando essas pessoas chegaram a óbito, eu posso ter a certeza de que elas foram salvas, porque aceitaram Jesus. Então, antes de tudo, a gente tem que saber qual é o direcionamento de Deus. Se é de curar propriamente, ou se é uma conversão, enfim, mas que não deixa de ser uma cura, que é a cura da alma, né? Exatamente. Que é deixar... Mas eu digo assim, não deixar claro que não é como aquela pessoa, não é no desenho que ela espera. Eu tenho que mostrar o desenho, como é que Deus está desenhando. Pode ser uma cura da alma, não é? Mas deixar isso claro. Porque às vezes a pessoa tem uma noção de que tem que curar fisicamente. E para o Senhor é mais importante curar a alma, curar, né, no nível de salvação. Então, eu procuro discernir qual é o caminho que o Senhor está trabalhando. E essa perspectiva, Belzinha, da família, né? Que a família está toda envolvida naquilo ali, assim, num processo de você orar por alguém e você percebe que... que não tem como a gente saber, né? Tem como a gente saber se Deus vai curar, se Deus não vai curar. Às vezes ele pode até dizer pra gente, não, aquela pessoa vai ser curada, né? Pode ter uma revelação assim, muito específica, mas num contexto geral a gente não sabe. No geral a gente ora, né? Sabe que é possível sim, porque a gente crê, né? Mas... Porque ele é bom, né? É porque ele é bom, porque na bondade. Ele opera mesmo, ele transforma, Mas fala um pouquinho assim, como é pra vocês assim, essa relação da pessoa com o milagre, a família, a pessoa, olha, eu posso vocês... falar sobre isso porque eu recebi uma cura, uma operação de milagre, né? Fui curada do câncer, mas a família toda foi envolvida muito tempo em oração e minha irmã, ela não foi curada fisicamente, né? E todos nós estávamos crendo, porque a linha é muito tênue. Quando a gente ama, a gente tende a não discernir muito essa linha do profético com a vontade de Deus. Que a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele quer curar. Ele é o Deus que sara. A palavra de Deus diz que Ele cura. E Jesus veio curar. Jesus, em nenhum momento nas Escrituras, disse, eu vou botar uma enfermidade para você se aproximar de mim. Não. Ele sempre curou todas as pessoas, inclusive curou 10 leprosos e só um voltou. Um recebeu a salvação, certo? Porque eu creio na cura tríparte da pessoa, que é o espírito, alma e corpo,
que é muito mais importante a salvação, porque a gente passa a ter uma eternidade, né? E eu passei esse processo muito tranquilo, porque na época, né, que eu vivi essa questão da enfermidade, eu tinha certeza de que se eu morresse, eu ia receber um corpo glorificado, porque na realidade a gente, aqui é uma casa temporária. A nossa casa realmente, não é o corpo glorificado, e nós somos um espírito aqui. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para um fim proveitoso, viemos nesse corpo, que temos um propósito, que estamos inseridos numa família com um propósito, uma missão, mas durante esse período dessa missão pode acontecer adversidades porque a gente está no mundo caído. E aí, nesse mundo caído, pode acontecer, por exemplo, que aconteceu comigo uma enfermidade, mas eu passei em shalom, em paz. Por quê? Porque eu cria que o Deus que me atraiu, que Ele me amou primeiro, Ele poderia sim me curar fisicamente. Mas mesmo que Ele não me curasse fisicamente, eu já estava num processo de um corpo glorificado. E é claro que quando aconteceu com a minha irmã, de ela passar um período, né, no hospital, que não foi uma enfermidade como um câncer, foi outra situação, todos nós queríamos, porque já tínhamos vivido muitas manifestações de cura, não só na família, mas no próprio Ministério de Cura e Libertação, a qual eu faço parte agora, Céus Abertos, Lagoa, né, que eu estou aqui, mas vim de anos de intercessão, de cura e libertação, de Céus Abertos, da Paz Piedade, que ministrei muitas pessoas, inclusive no hospital, a gente ia orar, fizemos uma camisa, posso orar por você, a gente orou por muitas pessoas, já vi muito tipo de cura, né? Glória a Deus, que eu creio que não tem nada a ver com a minha pessoa ou com a equipe, mas tem a ver com a fé que é desenvolvida através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e se a gente ora e busca crescer na palavra em relação a milagres, em relação aos dons, a gente vai liberar isso, mas como um canal. Deus é que é o entregador de milagre, né? E Ele quer entregar o milagre. Agora, acontece que Ele é soberano e às vezes esse milagre não chega da maneira que a gente quer. Mas eu dou glória a Deus que no processo que minha irmã passou, ela nunca negou Jesus. E eu creio que ela está hoje no corpo glorificado, né? Muito feliz por essa realidade. Infelizmente, às vezes, já também orei por pessoas que estavam no hospital e que o médico tinha dito que mandasse buscar até um filho de fora, porque essa pessoa ia falecer, não é? E essa pessoa, a gente orou e ela recebeu novamente a cura física, mas não aceitou Jesus. E aí você vê uma pessoa que recebe um milagre, mas passa a ter uma vida sem propósito. E o maior milagre é ter uma vida com propósito. O maior milagre é andar coladinho com Jesus dia a dia, vencendo as adversidades, porque no mundo tereis aflição. E a gente precisa estar colado com Ele, porque Ele disse: olha, eu estou com vocês e vocês vão passar pelas águas, pelo fogo, e eu vou passar com vocês não vão passar só. Então, passar enfermidades, adversidades, circunstâncias adversas, seja elas quais forem, o ideal é passar com Jesus. Porque aí você passa recebendo todo o suporte necessário, né, para ter essa passagem, porque muitos processos de deserto, de enfermidades, é só um processo, é só uma passagem para vir a testemunhar quem Ele é. E Ele é grande, né? E a nossa confiança tem que estar nele, na dependência dele, porque a gente tem que focar na realidade, né? Não no aqui e agora, porque Deus está no eterno. A gente tem um tempo cronológico, a gente precisa pensar nesse eterno e focar na eternidade, entendeu? Por quê? Porque a gente aqui vai passar por algumas coisas e que a gente não vai concordar, que a gente não vai gostar, porque tem a carne. Eu fiquei chateada na hora, né, quando houve, né, situações em que eu estava numa expectativa de operação de milagre. E eu sou uma pessoa que acredita muito em milagre, creia, porque eu tive uma visão. Há muitos anos atrás, a gente foi para o Restaura, queríamos implantar aqui o Reconstruir, que é um evento de cura interior, e fomos a São Paulo, na igreja da cidade.
e fomos ministrados no Restaura para vir plantar aqui. E tem um momento em que fala do sonho, e eu perguntei a Deus qual o sonho, e eu tive uma visão de uma grande plantação de peixe em árvore. Era como se fosse um laranjal, só que não era laranjal e peixe-árvore. E essa visão eu tive lá, e na segunda-feira, a gente voltou no domingo de noite, na segunda-feira eu estava em Caruaru, numa cliente, e eu tive uma visão aberta no caminho. Já desenhou esse quadro? Eu já desenhei, inclusive um dos meus Instagram, porque como artista plástica, né, eu vivo já também o sobrenatural, né, que eu já posso, assim, pleitear, entrar no Guinness Book, porque eu tenho mais de 500 obras aprovadas pela Fundação de Cultura. E esse eu uso o Isabel _ Querer. Mas o meu particular é o peixe em árvore, porque é um sobrenatural de Deus. E como eu tive essa visão aberta dessa plantação de peixe em árvore, eu creio que Deus tem alguma coisa na minha vida em relação ao sobrenatural. Então, sempre que eu vou orar por alguém, aí eu faço, olha, toque em mim, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre, eu creio nisso, que Deus, ele fez grandes coisas na minha vida, e não só fisicamente. O grande milagre não foi realmente o câncer, foi uma transformação, porque o processo de cura é de glória em glória e de vitória em vitória. É um processo de transformação, que é realmente maravilhoso quando a gente está em unidade. Por exemplo, eu e Sol, a gente ora muito juntas, então uma ministra na vida da outra, e a gente tem expectativas em Deus, do sobrenatural de Deus. Então a gente vai se mover sempre crendo, não nas nossas limitações, mas na grandeza dele. Amém. Que ele é grande. E eu creio que ele quer fazer grandes coisas. E eu creio que ele quer fazer grandes coisas na sua vida que está assistindo. E liberar cura, e não só cura física, mas liberar uma transformação e um poder de fé para você vencer todas as adversidades e circunstâncias, de fazer uma mudança. Porque quando Jesus veio, ele trouxe o câmbio. Lá em Lucas 4, ele disse o quê? Que veio trazer o ano aceitável do Senhor. Então, eu creio nesse câmbio. Quando a gente vai para Isaías 61, que foi a palavra que ele abriu em Lucas 4, ele trouxe o quê? O câmbio. No lugar da tristeza, olho de alegria. No lugar do espírito angustiado, veste de louvor. No lugar da vergonha, dupla honra. Então, ele tem um câmbio para a tua vida. Hoje, se você tiver algum problema na sua vida, coloque diante de Deus e peça esse câmbio, porque Jesus já trouxe o ano aceitável do Senhor. Ele disse ao fraco, seja forte. Então, ele dá sempre o contraponto. Se você está enfermo, você pode sim pedir a cura. Eu pedia diariamente, Senhor, eu sei que na eternidade vai ser melhor, mas aqui ainda tem muita coisa para fazer, eu quero estar viva. E eu sempre oro, Senhor, eu quero a unção de Caleb. Eu quero a unção de Caleb, porque com 80 e tantos anos ele ainda estava derrubando gigante. Eu quero essa montanha e eu vou derrubar esse gigante todinho dessa montanha e conquistar as montanhas. Você pode conquistar as montanhas em nome de Jesus, amém? Não importa a sua idade, não importa se você tem 50, 60, 70, 80, Jesus tem um plano para a sua vida. Você ainda pode derrubar gigante, porque quem vai derrubar na realidade é o Espírito de Deus em você, amém? Amém. Aí, não tem como, né? Pregadora. Pregadora, viu? Quase um sermão. Mas, gente, mas quando não, quiser, tá ótimo, tranquila. Mas, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da gratidão. A gente até conversou bastante sobre isso, né? Não sei se só quer falar alguma coisa, mas, tipo, essa questão de como envolve essa gratidão, de você desfrutar do milagre, né? Não apenas o milagre físico em si, como tem pessoas que é curado e depois não volta para agradecer, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida com propósito, como a gente falou aqui, mas também a ingratidão até das pessoas caminharem suas vidas sem ter aquele sentimento de gratidão a Deus por salvá-las, né? Vamos falar um pouco sobre isso, assim, sobre essas pessoas que geralmente elas recebem uma cura de Deus, e como é possível isso? Como é possível viver uma cura e ainda assim eu não ter uma vida com propósito? Eu acho que vai muito da cultura da pessoa, vai muito de como ela trata isso. Às vezes as pessoas não têm essa noção do cuidado de Deus.
acha que é uma coisa aleatória, às vezes dá o crédito ao remédio, aos médicos, à medicina. Tudo bem que Deus usa a medicina, Deus usa também, não é, os meios acadêmicos, mas eu acredito, sem sombra de dúvida, que o Senhor é o capacitador de todas as coisas. Eu gosto muito do Salmo 92, porque de início ele já começa, né? Ele começa em adoração a Deus, exaltando o nome do Senhor, mas no meio desse salmo, ele vai falar das dificuldades que a gente passa, que o ser humano passa, e no final, de novo, o Senhor ele se apresenta como aquele que cuida. E eu não poderia deixar de citar o 92, o Salmo 92, o 5, que diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Então, a obra do Senhor, a gente tem que ver a obra do Senhor e o propósito do Senhor. Então, em tudo, não é? Quando ele diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, eu acho que a chave se eu não tenho um amor pelo Senhor, se eu não tenho uma afinidade pelo Senhor, se eu não reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, como meu resgatador, como meu amigo, como minha rocha, então eu não vou ter entendimento de que é Ele que cuida de mim, tanto quando eu acordo, quando eu me deito, em todo o tempo da minha vida. Então, fica difícil você desenvolver uma gratidão. Porque eu acredito também que a própria palavra diz que o desejo de adorar vem do Senhor. E ser grato é uma forma de adoração. Eu reconheço quem fez, não é? Eu agora mesmo tive uma experiência. Teve uma pessoa que ficou lá em casa por alguns dias, um casal de missionários, e eu achei muito engraçado, porque eu estava inquieta em fazer uma carta, né, fazer um texto agradecendo a pessoa que conectou isso. E passaram-se 2 semanas, na verdade quase 2 semanas, mas aquela que eu te falei, né, eu mandei um texto para ele. E para minha surpresa, ele retornou com aquela passagem. Dos 9 que foram curados, 1 voltou para agradecer. Então, isso dá a entender que, às vezes, não é só uma cura espantosa, mas algo que a pessoa faz por você. Algo que você me faz um favor, não é para passar indiferente. É preciso que eu reconheça que aquela pessoa foi favorável comigo e que eu possa agradecê-la. Então, se eu trato o que eu estou vendo dessa forma, invisivelmente eu vou tratar a Deus. Mas como eu posso tratar aquela pessoa que eu vejo, se eu não trato, entendeu? Eu não vou tratar a Deus que eu não estou vendo. Entendeu? Então, eu também acho o seguinte, que muitas pessoas podem até receber a cura física e não são gratas, porque na realidade elas ainda estão feridas na alma. O processo de santificação é que vai fazendo com que ela vá limpando o coração, tirando as amarguras, ressentimentos, né? Aquele processo de não estar olhando, focando aqui agora. E realmente passar a ver a grandeza de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está comendo uma delícia e não está sentindo o sabor daquilo. É como se estivesse comendo uma terra. E por quê? Porque ela recebeu uma dádiva, mas a alma dela está contaminada. Então, eu creio que a gente deve estimular as pessoas ao processo do discipulado, para elas estarem colocando realmente as suas feridas, as suas amarguras, para estarem sendo tratadas, para compreenderem o valor do sacrifício de Cristo. Porque Cristo mesmo falou, né? Que às vezes a pessoa não reconhece o perdão que receberam. E quando você sabe que ele perdoou muito, você agradece muito. E tem gente que não tem essa gratidão porque não tem a noção do que ele realizou na cruz. Então a gente precisa estar também formando as pessoas, discipulando as pessoas, trazendo essa consciência do sacrifício de Cristo, que não foi barato, a graça não é barata, foi muito alto, para que elas reconheçam que tudo que ele faz, né, só poder respirar já é motivo de agradecer.
Então, eu creio que, né, a gente não só deve orar por cura física, mas quando a pessoa receber a cura, procurar encaminhá-la também, né, nessa questão emocional, não só física, né? Porque às vezes o emocional tratado pode não ter a cura física, ela saber que vai para, digamos, a morte temporária, para ir para a glória, mas ela está tranquila, entendeu? Entendi. Então isso é muito relevante. Isso que tu falou, Belzinho, eu vejo fortemente na Bíblia, né? Quando diz assim, quem muito é perdoado, muito ama, né? É aquela ideia que às vezes a pessoa que ela se aplica muito à performance e se compara com outras, ela tende a dizer assim, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Modesta parte, eu lembro de uma vez, eu sempre falo, né? Uma vez eu ouvi um podcast, aí o pastor falava assim, rapaz, eu sou melhor do que a maioria dos homens ali do Antigo Testamento. Veja, Abraão mesmo. Bicho, o que Abraão fez, eu não faço isso, né? E ele começou a falar de vários casos da Bíblia, e é muito interessante, porque ele falava de uma forma tão assim, eu não percebi ele falando de uma forma arrogante, tá? Eu percebi ele falando de uma forma bem escrachada mesmo, assim, no sentido de mostrar que às vezes a gente não percebe o quanto a gente ainda se relaciona com Deus pela performance, né? Tipo, como eu não sou como outras pessoas, eu me comparo, né, com outras pessoas. Pô, Davi, nunca matei ninguém, né? Mas já desejou um bocado, né? Né? Mas a grande questão aí que eu vejo é que esse fator da gratidão no sentido de amor, né? Vamos traduzir pelo amor aqui. O amor pela obra de Deus, né, na cruz por mim. O amor de eu perceber que eu não me salvo. Tipo, se eu me aproximar dele, eu vou ver o quanto eu ainda desejo mal, o quanto eu ainda tenho coisas na minha vida que me afastam dele. Então, essa leitura, às vezes, que eu percebo muito em Jesus, ele tentando ensinar isso para os seus discípulos, porque isso gera uma humildade, né? Gera uma dependência, gera um coração muito focado nele, menos em si, um coração que quando ele olha para si, ele percebe o quão pecador ele é, tipo, ele não precisa olhar para o outro. Que eu não me basto, né? Eu não me basto. Eu não preciso olhar para o outro para saber o quão pecador eu sou, né? Exatamente. Eu não preciso, não, peraí, calma aí, eu tô mal. Mas se eu olhar pra alguém que tá pior do que eu vou me sentir melhor. Não deu pra entender assim? É uma lógica meio de jirico. A verdade é essa. A gente precisa traduzir muito esse texto assim, do amor a Deus, gera porque eu vejo assim, que as pessoas às vezes, elas têm, é natural a gente ter essa dificuldade. Tipo, a gente luta contra um pecado, luta contra um vício, luta contra alguma coisa. Às vezes as pessoas não encaram aquilo ali de uma forma, caramba, eu sou muito pecador, eu sou extremamente dependente de Deus, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus. As pessoas, elas começam a dizer assim, eu não mereço isso, eu não, como se eu não fizesse isso, eu merecia. Entendeu? É como, eu não sei explicar muito bem assim, mas é um relacionamento às vezes com Deus muito como uma troca de favores, como algo utilitário, como algo, não, eu estou fazendo isso, então o Senhor está me devendo, né? O Senhor está me devendo, tá vendo? Não, eu não faço isso que os outros fazem, eu não faço isso, então... Mas olha, quando tem esse apontamento, é porque a pessoa deve reler aquela passagem, examine-se o homem a si mesmo, não é examinar os outros, é você se avaliar, né? Exatamente. O problema é que tem muita gente avaliando os outros e julgando até, não é, os heróis da fé. Veja bem, me pergunta assim, Isabel, por que tanto tempo tu é tão envolvida, tu ama tanto a igreja, tu fica e tal, e você não tem intimidade com as lideranças e tudo, isso, aquilo outro, mas não vê as falhas, não vê isso, não vê aquilo outro. Eu disse, primeiro eu me olho no espelho, querida. Eu me olho no espelho e a partir do momento que eu me olho no espelho, né, e que eu sei que Deus tem misericórdia de mim, Ele vai ter de todo mundo. E o que eu mais amo na igreja
né? E qualquer tipo de pessoa, de pastor, de líder, do que for, as falhas, e aí é que eu vou estar mais apaixonada ainda por Jesus. Por quê? Porque a igreja é falha, mas ele opera a graça através da igreja. E é na igreja que você vê os milagres, as transformações, você vê a resposta de Deus na terra, através de um corpo imperfeito, de uma noiva. Então, assim, eu não vou julgar a minha irmã, o meu irmão, não é? Porque eu não quero ser julgada, porque com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medida. Então, se eu ver alguém falhar, por exemplo, se Moisés estivesse aqui, eu não ia estar dizendo, Moisés matou um egípcio, não sei o quê, Abraão entregou a mulher para não sei o quê. Eu estaria o quê? Intercedendo, orando e pedindo a misericórdia de Deus, porque 7 vezes cairá o justo se levantar. Então, da mesma maneira que eu quero a misericórdia de Deus, não é? Eu quero também compartilhar essa misericórdia. Agora, isso não é justificativa para pecar, porque se eu creio que Jesus pagou um preço altíssimo por mim, não é? E eu fui tirada das trevas para a luz, para entrar num processo de santificação, para me aproximar dele, eu creio no mundo espiritual. Se eu fizer algo errado, eu fico imaginando, né, o mundo espiritual, como Jesus estaria triste, porque se ele me deu um poder para vencer a morte, ele me deu um poder para vencer o pecado. Entendeu? Então, assim, a gente deve estar se colocando diante de Deus a nível das nossas fraquezas, né? Porque é normal que a gente tenha pensamentos, é normal que a gente tenha desejos, mas a gente colocar isso diante de Deus e não tá falando, porque o outro pastor faz isso, ou porque eu sou melhor do que aquilo. Aliás, eu digo assim, eu não preciso merecer, eu só preciso receber, né? Então, não tenho que fazer nada por merecimento, eu sou filha. A conta foi paga, certo? Foi quitada. E assim, eu tenho um direito legal do que Jesus fez na cruz. Ele pagou os meus pecados, a maldição foi cravada, ele me deu cura e libertação a partir da cruz, certo? Então eu tenho um direito legal por ter aceitado, declarado Jesus Cristo como filha. Então eu sou filha, eu não preciso agora de performance. Entendeu? Não preciso agora, mas também não quero ser uma pessoa que está julgando A, B, ou isso, aquilo, outro, ou questionando o próprio Deus. Quem sou eu para dizer, mas Deus, porque você não fez aquilo que eu queria que você fizesse? Afinal de contas, eu sou filha, mas Ele é Deus. Amém. Ele é Deus e Ele é soberano. Entendeu? Então eu tenho que me submeter aos processos. É engraçado porque muitas vezes, né, a gente tem algumas vontades ou quer tomar algumas decisões e a gente se arvora de si mesmo. Mas Deus, tu não tá vendo essa situação? Eu tô certa e não sei o que, não sei o que. E ele faz, olha, eu fui pra cruz e não devia nada, não tinha pecado nenhum. E eu quero que você faça isso. Você vai resolver como? Me obedecendo ou fazendo a tua vontade? O que você acha que é certo? Então a gente tá sempre nessa questão de estar com os ouvidos abertos para fazer a vontade dele, para se submeter a ele, né? Independente da nossa própria vontade. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre, né, nos processos que a gente passa, a gente tá achando agradável ir para o tornozeleiro, né? Ser amassadinho e tira aqui, tira ali, vamos lá. Entendeu? Então, assim... Tem uma cena no filme A Cabana que é bem interessante, né? O filme A Cabana, assim, claro que ali é uma ficção, mas é bem interessante pra você pensar, né, as coisas. Aí tem uma cena que o cara vai pegando as pessoas, né? Cada pessoa com os seus traumas, com as suas lutas, e aí ele às vezes quer se colocar numa posição de juiz, né? Aí Deus faz, você quer sentar ali, né? Porque às vezes a dinâmica de Deus, assim, Deus ele tá no controle de tudo, né? Ele é o Senhor de tudo. E às vezes a gente quer se colocar num papel de juiz ali para julgar o outro, para dizer como tem que acontecer. Eu acho que a maturidade ela vai vir na nossa vida quando a gente se concentrar muito na nossa busca por santidade, nas nossas falhas, né? Se concentrar muito em nós, né? Tipo, no nosso amor a Deus, né? Quem muito foi perdoado,
muito ama, né? Então, Senhor, me perdoa todos os dias, confessa os pecados, esteja aberto a, Senhor, eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo. Todos os dias você ter essa intimidade com Deus, diariamente você é convidado a o amar, porque você vai ver o como ele é paciente, o quanto ele é misericórdia, longânimo com você. Aí isso vai se estender para um outro, né? Eu vou até pregar sobre isso domingo um pouco. O tema é perdão total. No domingo a gente vai... e eu vou abordar um pouco isso, assim. Mas assim, vamos voltar aqui pro milagre, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, de como é na prática para vocês. Falem em experiências assim, que vocês viveram, de orar por alguém, de viver aquele processo com a pessoa, tipo... a pessoa tem uma expectativa e você está orando, ela é curada, como foi, não foi curada, como é para vocês assim, lidar com essa expectativa, essa decepção, pode chamar assim, né? Não deixa de ser uma decepção de alguma forma, que eu preciso depois entender que é um propósito maior, mas no momento ali é uma decepção, né? Tipo, a gente cria uma expectativa e não acontece. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, como é para vocês, como foi para vocês lidar com isso, como é para vocês lidar com isso, porque não é uma coisa que aconteceu, que acontece, né? A vida de vocês. Olha, pastor, para mim, hoje em dia é tranquilo. É tranquilo porque eu sei que não vem de mim. Foi experimentada, no caso. Tem um trecho na Bíblia, eu acho que é no Antigo Testamento, que o Senhor nos pergunta, onde você estava quando eu criei o mundo? Então, diante dessa percepção, eu estou fazendo a vontade dele. Então, eu vou orar, mas não é Solange que cura. É o Senhor que faz o trabalho dele como ele quer, a hora que ele quer. Então, o meu papel é crer em obedecer. Eu vou obedecer. Então, quando eu entendo que a minha identidade está formada em ser filha e não ser aquela que vai curar para poder ser reconhecida, né? Para poder ganhar Ibope, para poder ser exaltada. Não, quem é exaltado é o Senhor. Então, isso está muito resolvido. A partir desse entendimento, eu vou trabalhar, né, em cima do dom que é dele também, nem meu para trazer a cura ou não. Já orei aqui, a sua esposa mesmo foi ela estava bem com um diagnóstico seríssimo, né, com relação à visão, e o Senhor mandou eu orar. Eu não tinha expectativa nenhuma, eu simplesmente obedeci e eu não questionei, eita, e se o Senhor não curar, eu vou ficar como? É a pastora. Não é? Vai ser feio para mim. Não vai ser feio. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou. E, para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Depois eu soube até que era bem grave. Não é? Outro caso bem recente, eu digo casos porque foram um em cima do outro. Sérgio, ele foi cometido de 2 cânceres de pele, bem sério mesmo, né? Você tem conhecimento disso. E eu, em algum momento, nesse processo entre cirurgia, né, fazer curativo, ele teve vamos dizer assim, um abatimento, e eu vi literalmente que, se alguém estiver vendo isso, né, vai dizer assim, como você pode ter visto a morte? Eu vi a morte querendo chegar em Sérgio. Eu vi o espírito de morte rondando ele. E aí eu fui para a palavra. Fui para a palavra e o Senhor, olhe para as promessas. Olhe para as promessas. Olhe para o futuro, onde estão as promessas, e olhe de onde eu te tirei. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua história. E aí o Senhor foi me mostrando, e a Bíblia diz, né? Traz à memória aquilo que dá esperança. E aí eu disse, não é da vontade do Senhor essa doença. E aí eu pude orar por cura, e hoje ele foi curado do câncer. Então, assim, existem casos e casos. Então, é preciso também avaliar qual é a vontade do Senhor. E em cima dela, a gente, né, atua
no milagre. Amém. No meu caso, veja bem, aconteceu, quando me converti, entrei logo num grupo de crescimento e passei a um mover de intercessão. E há muitos anos atrás, a gente sempre orava pós-cultos, aquilo outro, e eu tinha orado por uma pessoa. E fiquei ali orando, e às vezes você nem sabe o que ora, né? E de repente eu orei especificamente por cura pela pessoa, e ela não tinha dito nada. E aí foi interessante porque Miguel, o arcebispo na época, pastor, levava sempre os americanos. E veio um grupo de americanos para uma conferência, e o pessoal de intercessão estaria lá. E aí eu fiquei lá atrás, eu disse, eu não vou orar ali, né? O povo tudo ungido e tal. E não vou, né? Quem sou eu para estar orando ali? E aí vinha aquele incômodo, vai orar, vai orar. E aí, de repente, apareceu essa senhora, que eu não vou citar o nome por causa de sigilo. Uma coisa é você citar pessoas próximas. Mas aí ela chegou e disse, olha, eu queria te dizer que você orou por mim, eu tinha uma doença raríssima, e você orou assim, assim, bem específico, assim, assim. E eu fui para o médico depois daquela oração e eu fui curada. Eu fiz os exames de novo e assim, você foi um instrumento de Deus. Amém. E ali o Espírito Santo disse, olha, Isabel, quem faz sou eu. Então vá para lá orar e passe a orar por cura. E eu realmente já orei muitas pessoas e já vi muita coisa. Gente sair da cova, como eu disse, eu não quero citar o nome porque para não envolver as pessoas que me conhecem, mas assim, ele disse na hora que ele estava na UTI, as lágrimas, ele estava consciente quando viu a oração, e depois ele me abraçou quando estava curado, porque pensaram que ele ia morrer, né? E aí ele disse, olha, na hora que você orou, eu senti. Então assim, só que Deus trouxe uma visão para mim, de que a gente pode ter essa unção de cura, mas todos nós podemos orar por cura, porque tem aquele que tem o dom de cura e aquele que obedece ao mandamento de impor as mãos por enfermos, que é diferente. Por exemplo, se só ora e 10 pessoas, 9 são curadas, há evidência do dom de cura, por exemplo, Randy Clark. Só que Deus me falou o seguinte, não tenha medo de se mover nos dons, porque eu trabalho na unidade da igreja. A unção vem do cabeça que é Cristo. Quando você chega no Randy Clark, a pessoa já orou por si mesmo, já foi orado na célula, já foi orado na igreja, no ministério. Chega lá, acontece. Porque a Bíblia diz o quê? Que as nossas orações sobem como um incenso, até que as taças transbordem. Então eu devo crer na palavra em que cada uma oração vai contribuir para um derramar, certo? Então, por exemplo, a gente aqui ora pela cobertura espiritual da igreja, ora pelos pastores. Todos nós oramos, pastor Carlinhos, Renatinha, a gente está sempre orando. Quando Solange orou, foi um transbordar da oração, porque existe uma cobertura espiritual. Entendeu? A gente orou por Sérgio, ela orou por mim. Várias pessoas orou por mim quando estava com câncer. Não quer dizer que aquela pessoa é responsável pela cura. Claro. Aquela pessoa é um vaso que transmite a vontade de Deus. Mas a gente crê no mover da oração, certo? E nos dons, sim. Só que eu não tenho medo de orar por cura, por quê? Porque pode ser que naquele momento seja a minha oração que o cálice vai transbordar. Mas se não for, eu estou preparando o cálice para Solange orar e transbordar, amém? Então, por exemplo, eu creio muito que Solange tem o dom de cura, o dom do profético e tal. Mas eu creio que essa liberalidade vem do corpo. E eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa orar e crer que na junção do corpo de Cristo, o Senhor vai liberar o sobrenatural. E aí, para mim, é tranquilo. Orar com convicção de que algo bom vai acontecer. Tem um texto que mostra a igreja orando por Pedro, não é isso? Pedro está no cárcere lá, a igreja se reunia no lar ali, orando, e de repente começou a... Né, ele foi solto, né? O anjo foi lá. O anjo. Então, assim, esse poder, né, que acontece na unidade, que é uma unidade que a gente não tem como traduzir ela, né? Porque... Mensurar, né? Não consegue mensurar. As pessoas todas aqui estão intercedendo por uma irmã que está enferma na igreja. Então, os pastores, os membros, todo mundo intercedendo, todo mundo orando.
Então a gente não consegue mensurar isso, né? Como isso vai acontecer, esse transbordar de Deus, quando, a hora, o momento, né? E eu sempre digo no Ministério de Intercessão, porque eu gosto da diversidade, a unidade na diversidade. Por exemplo, né? Tem pessoas no Ministério de Oração que eu tenho um vozeirão, eu sou meio assim, né, e tal, mas é o meu temperamento. Não quer dizer que eu tenha mais unção do que aquela que ora, olha assim, mais... Entendeu? Às vezes até eu tô ali, mas Deus está olhando o coração daquela que está ali naquela oração, né? De contemplação, de entrega. E nessa unidade ele opera. Então eu creio muito no poder da unidade. Eu creio muito no poder, né, liberado no corpo. E por isso a gente não pode deixar de participar, entendeu? De estar na obra achando, né, que quem sou eu? Porque não é quem sou eu, é quem é ele. Por isso que hoje eu sou enxerida. Quem quiser que diga, a Isabela é mostradinha. Pois eu sou mesmo. Sabe por quê? Porque a minha confiança é nele, não está em mim. Não está em mim. Está na palavra, certo? E que a palavra diz o quê? Que a unção é liberada no corpo. E essa unção vai transbordar quanto mais nós nos relacionarmos em amor e fé e numa convicção que Deus é bom e Ele quer fazer. Amém. Então eu creio nisso. E eu mesmo já identifiquei muito isso, assim, tipo, não precisa nem muito longe, assim, às vezes você não tá bem, aí o casamento, né, tipo assim, tá passando por uma dificuldade, não no casamento, mas pessoal. Aí o casal ali começa a discernir, amor, você tá bem? O que é que tá acontecendo? Né? Então você percebe isso no ali, né? Então, Deus cuidando, amor, você tá precisando disso. Então, aquele cuidado de Deus. E eu acho que não é diferente disso na igreja, né? Onde a gente é um também, né? A gente precisa viver essa dimensão da unidade, né? Onde a gente tá todo mundo orando. Agora, sim, eu acho muito massa quando a gente não tenta, vamos dizer assim, engessar, né? Esse agir de Deus, porque por mais que a gente tenha muitas pessoas que criticam, né? As igrejas que oram, que creem em cura, as pessoas vão dizer, não, há muita gente que fica, como eu já vi, né? Às vezes tem um vídeo na internet de uma mulher sendo curada com o braço. Aí quando você vai ver os comentários, tem uma pessoa dizendo assim, não, mas esse vídeo é um negócio que ela tem, que ela faz assim com a mão e já compram ela em outros vídeos. As pessoas, elas têm dificuldade de acreditar. De acreditar. Eu não conheço a pessoa, tá? Eu tô só dizendo no vídeo que eu vi aleatório na internet. Mas a grande questão às vezes é que pelo mau testemunho ou a cultura do espetáculo que a gente vive, né? Que é a cultura de a gente aplaude quando é curado. E de alguma forma leva as pessoas a engessarem, né? Se abrirem para o milagre, né? Se abrirem para cura, se abrirem para... por isso que eu gosto muito quando o Miguel fala, né? Às vezes as pessoas falam de cura, falam que isso aconteceu lá atrás, não sei o quê, mas talvez se elas um dia precisassem de uma cura, precisassem e vissem o que é você ser sustentado por uma igreja que ora, né, que intercede, e você vivencia essa cura, você não falaria isso. Com certeza. Né? Então, por isso que eu digo assim, né, a gente precisa ter muito cuidado, isso é em tudo, não é só na área de cura, como em qualquer outra área, né? Qualquer outra área tem os extremos, tem os exageros, tem as, vamos dizer assim, tem pessoas que querem ensinar, como eu já vi muito, né? Eu vi muitas pessoas que querem ensinar, mas elas não querem ensinar porque o outro vai aprender, porque o outro vai ter uma relação madura com Deus, porque o outro vai ter uma leitura profunda de Deus através do ensino bíblico, mas elas querem ensinar porque elas querem ser assistidas, querem ser valorizadas, querem ser reverenciadas como mestre, né? Então, assim, isso acontece em tudo. Então, a gente precisa de um equilíbrio, né?
para que a gente possa vivenciar todos esses processos, não só um bom mestre que está ali para servir, não para ser visto, mas para servir, a pessoa que está ali para orar por cura, não para ser vista, mas para servir. Então a gente vive essa saúde. Mas aí cada um vai ser julgado pelo Senhor, eu não me preocupo com isso. Porque o importante é a pessoa que recebe a cura dar glória a Deus. Amém. Se o outro é amostrado no sentido de querer a glória para si mesmo, a Bíblia diz que ele já recebeu o galardão. Então, o importante é o nome de Jesus ser glorificado, certo? Eu já fui para várias conferências de Randy Clark, inclusive a primeira vez que Randy Clark veio aqui, há muitos anos atrás, eu estive. Não é? Então, assim, fui para São Paulo, fui para VOA, já participei de muita coisa em relação de conferência, já vi muita coisa e eu sou uma resposta de milagre de Deus. Então, assim, o que eu vejo, certo? Que sempre vai ter, porque a palavra é poder e tem gente que é ganancioso, quer usar a palavra para se auto... Na Bíblia, né? Não queriam comprar, né? Pois o poder, né? O mago, né? O mago. Mas assim, veja só, o importante é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E quantas pessoas não estão em igrejas ou até seitas que muitas vezes eles oram no nome de Jesus e a pessoa recebe. Então, o nome de Jesus tem poder, porque o poder não está. Agora, tem gente que passa um lenço assim, sua, e quer vender o lenço. Ele vai prestar conta com Deus, não interessa. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com aquele que está enfermo, que está precisando de uma graça, né? De um refrigério, de um alívio, poxa, a pessoa 38 anos como o paralítico e receber a cura. Veja... Meu Deus, que coisa extraordinária. Aí vem, vamos supor, um cara desse aí que usa algum tipo de artimanha, alguma coisa, mas a fé genuína em Cristo faz com que aquele enfermo receba a cura e ele dá glória a Deus. Os dois vão responder diferente na eternidade, entendeu? Então, a gente não deve se preocupar com isso. Não, né? Mas e avançar, isso, né? avançar, né? No que Deus quer, porque em 1 Coríntios 12, o que é que ele falou? Dos dons. A gente precisa avançar nos dons. A gente precisa perguntar quem foi curado. Você vai dar glória a quem? Ao homem ou a Jesus Cristo Nazaré? Não é? Então, isso aqui é relevante para mim. Falando, né, sobre curas, geralmente a gente tem uma ideia de ser cura física ou de milagres, mas eu acredito também que, independente do nível, independente do grau, se é cura física, se é milagres de outra natureza, o importante é o que eu entendo de obediência, aquilo que, independente da circunstância, eu esteja ali envolvida e o Senhor aponta para algo, e eu vou e faço. Não necessariamente eu vou saber se isso aconteceu, porque entenda, um exemplo. Eu já fui desafiada em várias vezes, eu estava numa situação, e o Senhor dizia assim, me apontar uma pessoa e dizer, ore por ela. E eu chegar e orar pela pessoa, já aconteceu há uns 5 anos, de essa pessoa, ela está naquela situação ali, estava no transporte, e eu ia orar por ela e ela ficar surpresa. Foi preciso eu descer do transporte e falar o porquê eu estava falando com ela daquele jeito. E aí, só para entenderem a história, ela tinha ido para a emergência, estava voltando para pegar um certo documento, porque precisava voltar para o hospital para marcar uma cirurgia dela mesma. E o Senhor me levantou nesse dia, eu não entendia a mulher, não sabia nem de onde vinha, e eu orei por ela por cura, pela cura pontual. Então foi algo assim extraordinário, que eu passei dias, né, tipo, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Então, você está disponível também, porque não necessariamente você vai saber se aquilo foi uma cura, o que aconteceu, mas você entender
quem você é em Jesus e obedecer. Porque ele vai lhe desafiar a fazer coisas que você não entende. É verdade. E a gente não tem o papel de entender, tem o papel de obedecer. É verdade. Uma vez eu estava entrando numa rua e tinha um homem deitado no chão e estava espumando, né, e tal. E aí eu vim em oração, aí eu fui lá, ter a mão na cabeça, e na hora ele levantou e já juntou gente, e aí um disse, ela rezou, eu digo, eu sou crente. Rezei não, mas a alegria de frutificar, e ele retornou, orou, isso, aquilo, outro. Então, assim, a gente precisa estar preparado para o que Deus quer. Tempo e fora de tempo. Né? Preparado, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer milagre. Eu já orei. Olha, eu tenho muitas histórias, inclusive meu marido, né? E tem uma história engraçada com o Rogério, porque o Rogério tinha tido um acidente de carro e no seminário de vida ele não estava fazendo karatê. E no seminário de vida ele foi orado por uma pessoa que era da igreja líder e ele orou comigo. Rogério estava, assim, recebendo no seminário de vida e ele estava orando por Rogério e eu orando em concordância. E ele era um homem que cria em Operação Milagre. Sabe o que aconteceu com ele? Saiu da igreja, esse homem, saiu da igreja, está numa igreja que não acredita mais nos dons. E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, ele foi um instrumento ali. E ele agora ficou tão cético, né? Deus me livre acontecer um negócio desse. Porque meu pai, eu já vi cada coisa... A alegria de frutificar. Deus quer fazer, Deus quer operar, mas às vezes a pessoa é tão incrédula, cética, ou então se fere. Porque às vezes é o seguinte, eu orei por fulaninho, a coluna dele foi realinhada, ele até está voltando a karatê. Mas eu orei, por exemplo, minha esposa, o meu filho e tal, e não foi curado. Aí fica com raiva de Deus. Também tem essas coisas, né? Tem essas coisas aí, até duvida, será que Deus curou mesmo aquela pessoa? Né? Então, assim, a gente precisa ser instrumento, crer no amor, crer na misericórdia, dar a glória a Deus e, sim, ter alegria em frutificar. Porque a maior alegria de um cristão, eu acho, é dar fruto para a glória de Deus. Amém. Até porque isso é o que Deus ensina, né? Tipo, o foco da cura é levar, né, as pessoas para próximo de Deus, né, para um relacionamento verdadeiro com Deus. Até porque o texto do grande julgamento que tem lá em Mateus, ele fala, eu curei no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu fiz e aconteceu e se afasta de mim, né? Aí tem muita gente que se apega a isso, tá vendo? Aí, curou, mas calma, mas teve pessoas que curaram e estão como ovelha do Senhor, né? Não só tem, aquele texto não pode ser recortado, né? Então, a gente precisa muito, muito mesmo. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, quando elas começam a estudar, né? Teologia, essas coisas, elas começam a se fechar muito, né? Pro milagre, pro sobrenatural. E eu vejo que é muito por essa questão da autossuficiência, é muito por essa questão de achar que as pessoas que se apegam muito a isso são pessoas que não são muito maduras na fé e se acham melhores do que essas pessoas. Então a gente tem que ter muita humildade em relação a isso, porque eu acho que existe alguma fator assim do relacionamento com Deus que é muito simples, né? Tipo, esse fator que é o primordial, que é a simplicidade do evangelho, né? Você não precisa conhecer muito teologia para viver a simplicidade do evangelho, né? Os homens se entregaram a Deus, não foi porque eles entraram na universidade e aprenderam o original, nada disso. Foi simplesmente porque eles aceitaram a obra suficiente de Jesus, foi simplesmente que eles aceitaram e entregar e amar Deus acima de todas as coisas. A simplicidade do evangelho paira nisso. Para em você aprender o suficiente e aplicá-lo na sua vida de forma irrestrita, né? A gente pode dizer assim, aberto plenamente, né? Então, o evangelho paira nisso. Então, eu acredito que, como igreja, a gente quer ver, né, uma igreja avivada, uma igreja cheia do mover do Espírito, quer ver uma igreja equilibrada também, porque a gente sabe que tudo requer um equilíbrio em tudo, né? Não só para conhecer, né, o evangelho, a teologia e tudo, a gente precisa de um equilíbrio também
para viver isso na igreja diariamente. É verdade, mas a gente vê nesse próprio texto, não fiz isso em teu nome, porque muitas pessoas estão fazendo as coisas, que é aquela, né, salvação pelas obras. Eu estou fazendo isso, então eu quero ganhar isso, né? E assim, é para minha glória. Eu curei, então não fui eu que curei, não. Você foi um instrumento de Deus, entendeu? Entendi. Então, assim, aí é que tá, aparta de mim, porque tu tá fazendo isso com propósito errado. Mas quem foi curado, amém. Entendeu? Então não é por isso que a gente agora vai deixar de orar, porque tem esse texto. Entendeu? Claro, aí não pode com pegar um certeza. texto fora e tirar do contexto do sobrenatural no natural que Deus quer trazer para a igreja nesses últimos tempos. De um grande avivamento, certo? E de você ter esperança, porque Deus é o Deus de toda esperança. Né? Eu já orei por pessoas aqui mesmo, pessoas vieram, a gente fez sala de cura em feminino em vários momentos, pessoas com câncer também. Eu disse, olha, e você dá o testemunho, isso gera esperança, isso gera uma expectativa de uma eternidade. E se você ministra não só de que a importância é a cura física, mas a cura da alma, meu amor, eu sou um milagre, mas olha, o maior milagre é eu passar o dia a dia com meu amado. É o dia a dia com o meu Senhor, saber que Ele se importa comigo e eu vou morrer e vou ganhar um corpo glorificado. É isso que é a maior relevância, entendeu? De levar esperança, porque Deus é o Deus de toda esperança, pastor. Então a gente precisa viver nessa expectativa de ministrar esperança. Amém. Não é? Amém. De dizer quem Ele é, o Deus vivo, que se importa, que é o Deus que cura. Amém? Amém. Eu acho que... Meu Deus, te amo, Jesus. Eu creio nisso também. E pegando o gancho do que Bel falou, se a gente realmente não se atentar a isso, a essa identidade de filha, a gente se perde. A gente se perde porque o mundo quer aplaudir. Aquela pessoa que foi... Ela também quer exaltar alguém ou uma situação. E se você não tiver a sua identidade alinhada, né, de filha, é como eu não sei você, pastor, mas eu, por exemplo, com o meu filho, eu peço a ele, quando criança, pedia para ele fazer algo. É claro que ele não sabia fazer, mas eu queria a companhia dele comigo fazendo aquilo, entendeu? Então eu digo assim, faça assim, lave a roupa suja dele, uma peça suja dele, uma peça íntima. Claro que ele não vai lavar direito. É claro que depois eu ia lá e lavava melhor, mas eu queria ensiná-lo a ter o hábito de fazer isso. Então, assim mesmo é Deus. Todo o trabalho é Ele, mas Ele conta com a gente. Amém. E eu preciso entender que aquilo não foi feito 100% por minhas mãos. Eu apenas estou sendo parceria com Deus. Estou tendo a honra, né? O canal. Eu sou honrada ao fazer isso, porque eu estou entendendo que até certo ponto eu faço, mas depois é Ele. Ou antes é Ele, ou depois é Ele, não importa. Ali é uma dança, onde eu estou, né, em parceria com o meu Pai. Amém. Não é o meu patrão, é o meu Pai. Então, a partir disso, se vier honra é dele, se não vier também é dele. Nem glória, nem né? culpa. Então, é dessa forma que a gente precisa funcionar. Amém. Glória a Deus por isso. Vocês Indico também um livro que é muito bom, que é Você Nasceu para Isso. Porque ele traz essa ideia de você ser só um canal, um entregador de milagre. Né? Por exemplo, você agora pede uma pizza, você não vai ficar aplaudindo o rapaz que vai entregar a pizza, né? Deus manda as bênçãos através de nós. Nós somos apenas os entregadores de milagre, né? Amém. Isso é muito... Vamos orar para a gente encerrar? Amém, sim. Vamos lá. Vamos orar aí. Então, já que é para orar, eu quero orar especificamente para que o Senhor libere cura. Cura na vida total. Cura na alma, cura no espírito e cura física sim, porque Ele é poderoso para curar. Amém. Em todas as áreas. Que o Senhor te cure. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, acompanhe esse podcast e compartilha ele. Eu espero que edifique muito sua vida, edifique aqueles que vão ouvir.
né? E que a gente continue crendo, né, na contemporaneidade dos dons. Amém. E Deus continua assim operando milagre. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Até o próximo podcast. Amém.